Olá pessoal, estamos de volta então, agora com o resumo do capítulo 5, onde nós vimos os operadores e as expressões aritméticas, tudo bem? Então vamos iniciar vendo quais são os operadores que nós podemos utilizar na pseudolinguagem Portugal. Então pessoal, aqui nós temos inicialmente a adição, que aí nós utilizamos então o símbolo de mais do nosso teclado. Nós temos a subtração, utilizamos o símbolo menos. Nós temos a multiplicação, onde utilizamos o asterisco. Ainda temos a divisão, onde utilizamos o operador barra. Atente-se para a barra, tudo bem, pessoal? É a barra para a direita, tá bom? Porque no teclado nós temos as duas barras, tá bom? Nós temos também um operador chamado resto da divisão, que nós utilizamos a porcentagem. E nós temos os parênteses, que nós vamos utilizar para indicar as precedências, tudo bem? Aqui as regras de precedência são iguais das matemáticas, então a gente não vai entrar nesse detalhe. Porém, é importante você saber que nós também podemos utilizar esses operadores. E aí, pessoal, como é que a gente utiliza, ou seja, como é que a gente trabalha com esses operadores matemáticos? Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo para a gente ver. Normalmente, pessoal, a gente vai utilizar esses operadores através de variáveis. Então, nós já vamos ter uma variável onde ela tem um valor armazenado e aí a gente pode somar, subtrair valores nessa ou em outras variáveis. Então, a gente pode somar duas variáveis, podemos somar uma variável com um valor, e aí vai depender da sua lógica, do seu programa. Então, no livro, por exemplo, a gente tem o exemplo para a gente descobrir qual é a idade de uma pessoa, você tendo o ano do nascimento e o ano atual. Então, dali você consegue descobrir a idade. Então, aqui nós temos um exemplo que a gente viu no capítulo anterior, como é que a gente faz a declaração e até aqui atribuição de alguns valores em variáveis. Depois, pessoal, nós temos aqui novas atribuições. Lembra? A gente viu no capítulo anterior. A atribuição, a gente utiliza um símbolo de igual. Então, um símbolo de igual é realizado, então, o cálculo que está à direita e esse valor da direita é armazenado na variável que está à esquerda. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que vai acontecer? Reparem que nós temos número 1 mais número 2. O que um compilador faz, pessoal? O compilador vai lá na memória e vê quem é o número 1. Número 1, pessoal, nesse caso, eu vou colocar aqui, número 1, pessoal, é 20. E aí o compilador vai fazer 20 mais o quê? Reparem que tem um símbolo mais. Ele vê o número 2. Quem é o número 2, pessoal? Reparem que o número 2 é o 5. Então, 5. Ele vai realizar esse cálculo, 25. E onde é que ele vai armazenar esse valor, pessoal? Esse valor vai ser armazenado na variável adição. Então, ele vai pegar essa soma aqui, tudo bem? Ele realiza essa soma e aí ele, então, armazena nessa variável aqui. Tudo bem? É isso que o compilador vai fazer. Então, repare que aqui nós temos todos os operadores, o mais, o menos, a multiplicação, a divisão. Não temos aqui o resto da divisão. Nós vamos ver um exemplo um pouco abaixo. E aí, pessoal, peguem esse exemplo aqui, está no livro de vocês, e executem para vocês verem se realmente vai bater esse valor. E aí, pessoal, nós temos o operador, que é um operador um pouco diferente, que é o operador chamado resto da divisão. Então, reparem que aqui nós temos novamente aquela mesma equação. Só que agora nós vamos ter o operador resto. Então, aqui nós temos, número 1, resto, beleza? Aqui o resto, número 2. O operador resto, pessoal, ele só vai funcionar em um caso. Que caso é esse? Quando nós utilizarmos, ou quando essas variáveis forem do tipo inteiro. Então, repare que no exemplo anterior nós tínhamos o número real, com casas decimais, porém, agora nós temos o número inteiro. Então, nós temos 10 e nós temos o 3. Por que isso, pessoal?
se nós fizermos uma divisão com números reais, ele vai mostrar as casas decimais para a gente. E não é isso que nós vamos querer. Nós vamos querer aqui que ele realize a divisão através de números inteiros, para que a gente pegue o resto da divisão. Então, como é que isso aqui é feito, pessoal? Então, vamos lá. Aqui no nosso caso, ele vai tentar dividir... Ele vai tentar dividir 10 por 3. Tudo bem? Essa divisão? Como é que ele faz na matemática, se a gente for ver aqui? Deixa eu só ver se eu consigo fazer o desenho. Ah, consigo. Na matemática, como é que ele vai fazer? 10. E aqui nós temos, então, o número 3. Tudo bem? Na matemática, ele vai fazer 10 é divisível por 3? Não. Então, como é que ele vai fazer? Divide até onde ele pode chegar. Ele vai chegar, então, no 3, né? 3 vezes 3, 9. 9 para 10, resta 1. Então, qual é o resto dessa divisão? É o número 1. Então, se a gente pegar e colocar para executar esse trecho de código, nessa linha aqui, onde mostra o resto da divisão de número 1 por número 2, ele vai apresentar o valor 1. E na linha anterior, onde a gente mostra o quociente da divisão, ele vai mostrar o valor 3. Tudo bem? Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar e vai realizar essa divisão, onde em uma expressão você tem o quociente, na outra você tem o resto da divisão. Então, os operadores matemáticos são esses. Agora, basta utilizá-los de acordo com a sua necessidade. Tudo bem? No livro nós temos bastante exercícios para vocês treinarem os operadores matemáticos. Pessoal, obrigado mais uma vez e nos encontramos no capítulo 6 agora. Um abraço.